Bom, então, como lidar com pessoas tóxicas? Esse é o último vídeo que eu pretendo gravar relatando esse assunto. Eu fiquei de expor pessoas tóxicas no ambiente de trabalho. É tenso, é tenso. Basicamente, eu vou tentar agregar os pensamentos que eu fui adquirindo, é, vivenciando essa experiência com esse tipo de pessoa. Primeiramente, tudo que uma pessoa tóxica quer é fazer com que você se sinta no mesmo patamar ou num patamar inferior ao que ela está. Tipo, uma pessoa tóxica que está muito abaixo do peso, que é extremamente anorexa, por exemplo, ela não se sente bem por estar abaixo do peso, por estar desnutrida, e ela vai se incomodar também com o seu corpo. Isso acontece também ao contrário, quando uma pessoa é gorda, ela vai se incomodar com o seu corpo. Então, em vez dessas pessoas procurarem uma academia ou um nutricionista para orientá-las, o que é que elas fazem? Elas vão ficar criticando aquela outra pessoa que elas se incomodam por ter um corpo legal. Isso aqui, cabelo, é coisa que nem a terra come. Mas, tipo, às vezes a pessoa que não tá feliz com o próprio cabelo, em vez de ir num salão de beleza, o que que ela faz? Ela critica quem ela acha que tá com o cabelo que assim a faça se sentir diminuída. Então, vai tentar diminuir aquela pessoa que ela se sente diminuída. Desculpa, comi muito chocolate. Gosto de amarelo. O que que acontece? Tem que se hidratar, né? O que que acontece? Pessoas que não se sentem bem com o intelecto. Em vez delas procurarem ler livros, em vez delas procurarem se informar no Google, tempo que elas passam nas redes sociais, em vez delas procurarem se matricular num curso gratuito, que existem muitos cursos gratuitos à distância ou presenciais, elas vão diminuir aquelas pessoas que, tá se achando intelectual, tá se achando inteligentão, porque tal e tal. Se a pessoa também for muito bonita, tá se achando bonitão. Elas são assim, elas se sentem diminuídas por aquela característica que elas não conseguem adquirir sem ter o conhecimento de que elas podem adquirir. Então, se você não se sente bem com o seu corpo, procura uma academia, não diminui a gostosa que você tá vendo, não. O gostosão que você tá vendo, malhadão, não. Se você se sentir mal também, se não se sentir bem com o seu intelecto, vai procurar se informar melhor. Se você não se sentir bem com qualquer coisa que seja, você tem que procurar sua melhora. Não é tentando diminuir a outra pessoa que você vai se sentir melhor. Entendeu? O que eu percebi basicamente das pessoas tóxicas é que elas sempre vão tentar colocar o ponto de o alvo delas, né? Porque elas enxergam outras pessoas como alvo. É meu alvo de gozação, é meu alvo de incômodo. E hoje em dia, as pessoas estão com uma palavra muito modista chamada ranço. O que é ranço? Ranço é aquele cheiro, é aquele odor fétido da galinha ou do peixe quando a gente vai tratar. Isso é ranço. Só que as pessoas, por falta de informação, acabaram criando a cultura de que ranço é um sentimento. É um sentimento de ódio por algo que às vezes nem se conheça, mas se cria uma antipatia mesmo sem ter conhecimento daquilo ou daquele. É como as pessoas definiram ranço. Mas ranço, gente, na verdade, nada mais é do que o odor de alguma carne que deva ser tratada. Vocês podem pesquisar isso, vocês vão ver o que é que acontece. Então, esse sentimento de ranço, entre aspas, que na verdade o conceito é correto dele não tem nada a ver com sentimento de ódio que as pessoas estão incutindo, é justamente isso. Eu não sei porquê, mas eu vou criar uma antipatia com aquela pessoa e tal. E às vezes a antipatia que aquela pessoa cria com a outra é um puro sentimento de inveja. Por exemplo, aquela pessoa não se sente bem com aquela outra, porque é mais bonita, porque tem os olhos claros, porque
Bota uma lente de contato se você tá afim de ter olhos claros. Não fica ridicularizando, a pessoa não tem culpa de ter nascido com olho claro. Foi o olho que Deus deu a ela. Então, o que eu fico observando das pessoas é que elas não estão satisfeitas consigo mesmas, não estão felizes consigo mesmas, não estão felizes no casamento, não estão felizes no trabalho, não estão felizes na carreira que escolheram, não estão felizes com o espelho. Às vezes, elas se olham no espelho e não se sentem bem. E o que é que elas fazem? Elas vão tentar diminuir outra pessoa. Por quê? Porque o patamar que elas querem colocar aquela pessoa é abaixo delas. Elas não podem se sentir inferiores a ninguém. Elas não conseguem se sentir inferiores a ninguém. Então, no ambiente de trabalho, eu lidei muito com esse tipo de pessoa. Em que sentido? No sentido físico, que é como eu descrevi. Às vezes a pessoa olhava para mim, poxa, ela tem 3 filhos, eu não tenho nenhum, tô toda acabada. Procuro na academia você, eu não tenho que me sentir derrubada para você se sentir melhor. A gente às vezes tem que, às vezes a gente para se dar com pessoa tóxica tem que ser assim, a gente tem que se sentir feio, a gente tem que dizer que a gente não é aquilo, a gente tem que dizer que a gente é inferior, a gente tem que se colocar como inferior para que aquela pessoa se sinta melhor. Então, no ambiente de trabalho, principalmente se a pessoa tiver algum nível hierárquico acima do seu, ela não for bem resolvida com a própria vida, você vai ter que ser o bobo da corte, você vai ter que ser o boboca. Porque a partir do momento que você demonstra que você é um homo sapiens sapiens, que você sabe o que está acontecendo, aí é pior, porque aí você é mais perseguido, é de uma forma mais incisiva, é de uma forma mais explícita e acaba deixando de ser a pessoa tóxica, o bullying, aquela coisa toda, para se tornar um assédio moral. E isso é horrível. Então, o, eu, não, eu não queria muito falar sobre esse assunto. Esse assunto foi dividido em 3 vídeos, né? O primeiro, que é a explanação do assunto. O segundo, que é a categoria na escola. E esse último, que é a categoria no trabalho, né? Que é como eu exemplifico a maneira que esse tipo de pessoa age. Então, a maneira que a gente pode lidar é conhecer por que as pessoas fazem isso, que é como eu acabei de explicar nesses 3 vídeos. As pessoas fazem isso porque elas se sentem inferiores, ou seja, em alguma característica física, ou em alguma característica psicológica, ou em qualquer outro tipo de característica. E elas vão tentar fazer com que aquele sentimento de inferioridade que ela sinta, ou por não conseguir o intelecto ideal, por não conseguir o corpo ideal, por não conseguir ser simpático daquela forma, por não conseguir aquela capacitação, eu não sei, aquela maneira que a pessoa não consegue lidar consigo mesma, é uma forma dela também querer lhe obrigar a não lidar bem consigo mesmo na vida em si. Então, a gente não pode mudar esse tipo de pessoa. A gente não pode tentar conviver em paz com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, Caim e Abel. Caim, ele foi uma pessoa totalmente tóxica para Abel. Caim, ele se incomodou de uma maneira tão incisiva que ele só se satisfez quando Abel não respirou mais. Então, esse tipo de pessoa, ela se incomoda mesmo com outras pessoas a ponto de qualquer coisa que você fale ou tente fazer positivamente vai incomodar. Porque até o seu respirar talvez incomode. As pessoas tóxicas, que são geralmente pessoas invejosas, elas se incomodam mesmo. Você pode tentar, tipo, eu tô em paz, eu sou do bem, eu sou do amor, eu só quero, tô aqui só para fazer meu trabalho. Você não vai conseguir isso. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, ela não tá nem aí pro seu objetivo, ela tá aí pro dela. Mesmo que você só esteja ali para fazer o que deve ser feito, aquela pessoa, ela tá se incomodando com a sua respiração, com o seu ser, com tudo. E ela só sossega quando você não está mais vivo, vamos dizer assim. Você é um Abel e aquela pessoa é um Caim. São assim as pessoas invejosas, são assim as pessoas tóxicas, são assim as pessoas nocivas. Então, esse é o último vídeo que eu falo sobre esse assunto.
foi o que eu pude aprender. Eu tirei um aprendizado que esse tipo de pessoa, infelizmente, existe. A gente só vê esse tipo de pessoa em novela, em conto de fadas, em desenho do vilão e do herói. Mas não, o mundo, ele é muito cruel. No mundo existem pessoas realmente más, existem pessoas realmente perversas, existem pessoas que se incomodam mesmo com o sucesso da outra, com o jeito de ser, o respirar, qualquer desenvolvimento que a pessoa tenha, incomoda. É, é a falta de maturidade, de não entender que cada um tem o seu lugar no mundo. Então, não tem como a gente resolver isso. O que a gente pode fazer é analisar e identificar quando eu estou com uma pessoa tóxica, quando essa pessoa tentar lhe diminuir. Se essa pessoa te der um conselho pro bem, e olha lá que se conselho fosse bom, a gente vendia. Quando eu vejo que uma pessoa tá querendo me sabotar, eu já sei que aquela pessoa é tóxica, que aquela pessoa, ela vai querer me diminuir para se sentir melhor. Então, o conselho que eu dou para quando você se relacionar com pessoas tóxicas é: isole, se afaste, finja que não tá vendo. E sempre você vai ter que se apegar com as coisas boas. Quais são as coisas boas? Em primeiro lugar, Deus, que é o Deus, é o ser supremo de todas as energias boas, né? Segundo lugar, a primeira instituição social estabelecida na Terra, que é a família, né? Em terceiro lugar, a capacitação intelectual, que são bons livros, boas informações, bons filmes, né? Uma boa conversa com as pessoas que são do seu ciclo social positivo. Música, sorvete, chocolate, café, coisas boas. A gente não deve deixar que o mal ele vença o bem em aspecto algum. E sempre seguir em frente, seja em um outro trabalho, seja na mesma escola ou em uma outra escola, seja em uma outra instituição religiosa, um outro tipo de religião, onde você vê que há a toxicidade tentando te induzir à destruição ou à autodestruição, que é o suicídio, que muitas vezes, às vezes as pessoas entram em depressão e cometem suicídio por causa dessas coisas, porque não aguentam mais. Então, a destruição, que é o objetivo da toxicidade, ou a autodestruição, que é quando a pessoa não suporta mais qualquer tipo de dor, ela deve ser evitada a qualquer momento e a qualquer custo. Então, tudo que for tóxico é contrário ao bem. Tudo que for tóxico é contrário ao amor. Tudo que for tóxico é contrário à paz. Então, a gente sempre tem que buscar nossas energias renovadas. Toda vez que alguém tentar toxicar as suas energias positivas para que elas se transformem em energias negativas, você vai se purificar com todas essas coisas. Deus, família, música, bons livros e tudo que for bom. É essa a mensagem que eu tenho para deixar nesse último vídeo sobre pessoas tóxicas. E eu não quero mais fazer vídeo sobre isso. Foi só uma forma de eu explicar tudo que eu aprendi com essa experiência que eu vivi. E até o próximo vídeo, que não será mais sobre esse tema. Tchau, tchau.